Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Facecast, um podcast da Facilite, promotora de crédito consignada em Florianópolis. Eu sou a Laine Alves, especialista em finanças, e esse é o nosso gerente de vendas, Fábio Setúbal. E aí, pessoal, sejam todo mundo bem-vindos a esse mais um episódio nosso aqui, hoje com um convidado super especial. Apresenta ele aí pra gente, por favor. Nosso convidado de hoje é policial federal aprovado em segundo lugar nacional em 2018 e com aprovações também nos concursos da Polícia Civil de São Paulo e Santa Catarina. É integrante do Núcleo Especial de Polícia Marítima, o NEPOM PF, e também autor do best-seller Como Passar em Concursos Públicos, com mais de 3.500 cópias vendidas. Seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado. Bem-vindo. Valeu. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite aí. E Bruno, como é que tu tá? Tá tudo bem? Tudo ótimo, tudo excelente, correria, né? Peguei um voo, vim pra cá, né? Já tinha vindo pra Floripa algumas vezes, né? Pra fazer o concurso e gosto muito daqui, né? Então agora vim aqui pra esse podcast é uma honra. Obrigado pelo convite aí. Vai querer voltar, porque todo mundo gosta daqui, né? Vamos começar pela jornada deles? Isso, Bruno. Conta pra gente um pouquinho da sua jornada. Como é que você chegou até aqui? Beleza, vamos lá, como que eu posso começar? Muita gente pergunta, né? Ah, Bruno, você passou no concurso, né? Numa colocação muito boa, acham que, né? Sempre fui um bom aluno, ou sei lá, era inteligente, né? Mas na verdade, nada disso, né? Sempre desde moleque eu nunca gostei de estudar. Na verdade, sempre ia muito mal na escola, levava muito nas coxas, né? E acredito que a maior parte do Brasil, do brasileiro, acho que se identifica com isso, né? Quando eu era mais novo, eu ia para a escola por obrigação, fazia o mínimo possível e eu queria curtir o resto da minha vida, do meu dia. O recreio e a educação física. É a melhor parte. É isso, exatamente. E assim levei a vida, né? Quando eu fiz 17, 18 anos, né? Que saí do ensino médio ali e deveria escolher uma faculdade. E não fazia ideia que eu queria da minha vida, né? Meu pai disse assim, falou, se você não sabe o que quer, vai fazer administração, né? E assim eu fui, né? Na época era isso. Fiz a faculdade também muito nas coisas. Se pegar às vezes eu mostro lá no Instagram meu boletim, né? Média é tudo 5, 5,1, 5,2, né? Porque a média era 5 na faculdade, eu tirava o mínimo. Só fazer o mínimo e pra passar, tinha 25% de aula que eu podia faltar, era tudo 24%, 23%, né? Então, assim, era um ambiente que eu não gostava, né? Eu tava lá, não sei por que eu tava lá. É obrigado a fazer. É obrigado a fazer. Na minha cabeça era isso, eu queria o diploma ali pra, sei lá, ir trabalhar e tentar me encontrar na carreira de administrador, que eu nem sei o que fazia muito bem. E quando vim aqui, que a gente viu ali, segundo lugar nacional, cara, esse cara é um crânio, ele estuda pra cacete. Aí a gente descobriu que não. Aí descobriu que não, mas eu também não gostava de estudar. Aí, será que eu vou fazer concurso agora? Eu vou começar a fazer concurso, porque eu também não gostava de estudar. Exato. E aí, bom, depois da faculdade eu comecei a procurar emprego e achei emprego até em empresas multinacionais, né? Fui trabalhar na Coca-Cola, a gente estava conversando aqui sobre isso, mas não me encontrei. Não sei. Primeiro, o ambiente corporativo não me enchia os olhos. Segundo, por mais que eu tivesse numa puta empresa, ainda não é o que eu queria pra minha vida. E terceiro, eu não sentia não era o que eu queria pra minha vida, por exemplo, vender Coca-Cola, entendeu? Eu não queria chegar no fim da minha vida e falar, nossa, eu vendi Coca-Cola. 50 milhões de latinhas de Coca-Cola, entende? Não é algo que ia encher meus olhos assim, e me deixar orgulhoso. Eu queria um propósito maior, né? Então, depois de passar por muitas empresas ali, eu acabei não me encontrando mesmo. Só que eu tinha essa ideia de polícia na cabeça, né? Um propósito. Família, alguma coisa assim? Não, ninguém na família é policial. Ninguém é policial, mas meu pai sempre incutia na minha cabeça, por que você não faz a Polícia Federal, né? Só que, cara, não era pra mim. Não cogitava porque não gostava de estudar e achava que não ia conseguir. Impossível. Um concurso desse nível, né? Estabilidade, paga bem, um emprego, dos sonhos que você tem respeito, ou pelo menos no passado, né? Hoje em dia, não sei o que está acontecendo com a sociedade. Não, mas ainda tem. E então,
não era possível para aquele Bruno. E de fato não era. Para aquele Bruno do passado era impossível, né? Mas eu achava que aquele era eu não poderia mudar, né? Então sempre deixei de lado esse sonho. Os anos foram passando. E só depois eu fui perceber que o destino ia me encaminhar para aquilo. Quando que te deu o start assim? Uma série de acontecimentos fizeram com que eu prestasse esse concurso. O principal, eu fui demitido do meu emprego de uma forma que fez com que eu nunca mais quisesse voltar para a iniciativa privada. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu acabei me envolvendo num assalto de rua que eu acabei machucando meu ombro, fiquei mais de 8 meses afastado, não consegui emprego. E aquilo, principal, eu queria mudar de carreira, eu queria uma carreira que brilhasse meus olhos, que eu acordasse com tesão de trabalhar, né? Acho que esse era o principal. Eu ia trabalhar por obrigação, assim como eu ia na escola por obrigação. Eu estava cansado daquilo. Eu queria algo com propósito, né? Que eu levantasse e falar, hoje eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Eu tenho orgulho do que eu faço. E a polícia é onde eu achei isso. E aí decidi prestar o concurso. Que massa, que bacana. E foi quando isso? 2000? Isso foi em 2016. 2016. Eu comecei a estudar de verdade? A estudar, exatamente. Aí o concurso veio em 2018, né? A minha turma se formou em 2019 e cá estamos. Estou aí 3 anos e meio, 4 anos na polícia. Uau, então de péssimo aluno lá atrás, tentou administração porque achava que não ia conseguir chegar até onde você chegou hoje. Em 2 anos? 2 anos de estudo, exatamente. De cursinho? Dentro do cursinho ou começou sozinho? Boa pergunta, né? O que acontece, né? O que faz o aluno, né? O que faz o estudante é ele, né? Não é um cursinho. O cursinho ali é uma ferramenta que você pode se utilizar. Inclusive, você pode se utilizar de várias ferramentas. Tem pessoas que eu conheço que, inclusive, o colega que sentava do meu lado, estudou sem cursinho, simplesmente pelo YouTube, né? O cara fora da curva. Mas assim, ele usou as ferramentas que estavam à disposição dele. Eu usei um cursinho na época, achei um cursinho lá em São Paulo e era presencial. Hoje em dia quase não... tudo online, né? E até melhor online, porque o online tu estuda com os melhores professores de direito penal do Brasil. Você estuda com o melhor professor de informática do Brasil, o melhor professor de contabilidade. E tu não precisa estar com ele lá no ambiente dele. Ele é disponível para todo mundo. Exatamente. E um cursinho presencial, você fica restrito aos professores bons daquela região, né? No meu caso, da cidade de São Paulo. Mas, beleza, construí minha base, minha bagagem lá. Mas depois que você evolui nesse negócio de concurso, você percebe que o cursinho te passa uma parte da matéria. A outra parte é com você, meu irmão. Tem que ir atrás. Tu tem que ir atrás. Faz o corre. Exatamente. Tu tem que, você tem que se aprofundar num assunto, focar naquilo que você tá pior, para você tentar se virar e aumentar a tua nota. Então, 1 ano lá, eu acabei saindo, comecei a perceber que já não mais valia a pena e comecei a estudar por conta em casa. E ele passou em 3 concursos, né, Bruno? 3, né? Isso, exatamente. Nesse primeiro já foi da PF, não? O primeiro foi o da Polícia Civil de São Paulo. Depois o de Santa Catarina e depois a Polícia Federal. Depois a Polícia Federal. Que ano que foi de São Paulo? Tudo em 2018. Tudo um seguido do outro, praticamente. Nenhum deles tu chegou a entrar no CAPF. Exato, porque o que acontece? Concursos policiais, né? Eles são compostos de várias etapas. Você não tem só a prova. Você tem a prova, depois o teste físico, aí depois o psicotécnico, aí você tem a entrega dos exames médicos, aí você tem o curso de formação, e tudo isso leva um bom tempo. E gasta muita energia, né? Por isso que quem estuda para a área policial, se você perguntar um outro convidado que estuda para alguma outra área, ele vai dizer que foi aprovado em 15 concursos, né? Para a área policial é difícil, porque é muito empenho para uma prova só. E vou além disso. Geralmente, as áreas policiais demoram para chamar, principalmente concursos de polícia civil. Então, tu passa por tudo isso e fica, às vezes, 6 meses, 1 ano, 2 anos
ou às vezes até mais, esperando para ser chamado. Precisa continuar treinando, né? Sempre para conseguir passar no TAF. Exatamente. Tu tinha me... A gente tava conversando em off aí, tu tinha me falado que o de Santa Catarina, 2 anos depois chamou, foi mais ou menos isso? Né? Praticamente 2 anos. Tu já tava na PF. Já tava na PF. E o concurso federal, a vantagem é essa, eles costumam chamar um pouco mais rápido. Os mais bem colocados são chamados primeiro. E tu foi em segundo. Exato. Então eu fui chamado rapidinho. Então, assim, conselho aí pra você estar estudando, meu irmão, estuda pra passar lá no topo. Primeiro porque quando você se esforça ao máximo, né? Quando você coloca um limite lá em cima, uma régua lá em cima, tu dá o teu melhor. Esse é o primeiro ponto, né? E o segundo, você vai ser chamado mais rápido. É mais chance de você passar, né? E aquilo, muita gente passa no concurso, mas não passa dentro das vagas, fica esperando e acaba nunca conseguindo ali assumir o cargo, né? Eu vou engatar um pouquinho aqui, aproveitar a deixa que tu falou ali sobre a luta, né? A labuta para conquistar, né? A vaga e tudo mais. Não é só simplesmente passar na prova, né? Tem toda a trajetória até chegar lá. A gente atende vários clientes, né? A gente atende vários clientes que recém se formaram e tudo mais. E a gente acompanha com eles essa dificuldade que tiveram, né? Muitos até com dificuldade, tiveram até dificuldade financeira, de locomoção e tudo mais. E ajuda bastante esse pessoal, né? É justamente porque a polícia, ela, como você disse, tem que abdicar muito, né? Então, vocês, né, ficam estudando durante bastante tempo, tem ainda os treinos que precisam fazer, e os treinos envolvem natação, né? E tudo é dinheiro. Então, tem muitos, né, que a gente atende, tem colegas, clientes meus, que eles vão pro TAF, passam no TAF. Quando passam no TAF, eles respiram um pouco e falam, não, agora eu preciso organizar minha vida financeira, porque eu deixei ela de lado para poder passar no concurso, estudar, cheguei no TAF, consegui, tô mais aliviado, saiu a nomeação, agora eu vou para organizar minha vida financeira. E assim, ó, quando a turma passa e que sai do CFP, a gente pega muito, né, para ajudar nessa organização. Então, é ali que realiza talvez o sonho do primeiro carro, né, de comprar o seu primeiro imóvel, ou então até quitar dívidas que ficaram da fase de preparação para o concurso. A gente pega também muita gente se mudando, né, de estado, né? Para bancar, né? Para poder fazer o CFP. E ainda depois o CFP é lotado em outros lugares. Não é sempre na cidade deles. Não, a gente tem parente e tudo mais. Então tem que bancar ali aluguel, né? Transporte, né? Não, o concurso de maneira geral realmente é algo custoso. Não só de tempo, mas de dinheiro. As etapas de exame médico, tu vai gastar dinheiro. O curso de formação, tu tem que comprar um enxoval. E é todo seu. Todo né? seu. Todo quem banca é vocês. Exatamente. Aí tu tem que comprar passagem para Brasília. Depois de Brasília, tu tem que comprar passagem ou de volta para o seu lugar de origem ou para tua lotação que você vai. E isso, pô, às vezes tu vai, né? Se você for lá pro norte do país, às vezes são passagens muito caras. Às vezes tu tem que comprar em cima da hora, né? A maioria das vezes. E isso tudo, né? Geralmente o concurseiro é quebrado, né? E aí tu vai acumulando. E depois que você chega, né? A verdade é que muita gente muda de vida, né? Sim. Com a remuneração nova. Mas nos primeiros meses é bem complicado, porque tu tem que comprar aquilo que tu falou. Tu tem que mobiliar tua casa. Lá, muitas vezes, lá no norte, nas fronteiras, você não tem um apartamento mobiliado para alugar. É muito difícil encontrar. Muito difícil, né? Então, as minhas primeiras remunerações lá foram tudo com móvel, né? Com utensílio de cozinha, né? Parcela de carro. Então, mas com o tempo você vai se estabilizando, pô, e depois fica bem, né? Fica bem. É justamente isso. Todo mundo vai para realmente... Ou por querer uma... Como tu queria? Tu queria uma motivação, Qual é a palavra, gente? Tá me faltando aqui. Que tu falou para mim, não enchia meus olhos trabalhar no mundo corporativo. Eu queria algo diferente. Queria algo que me deslumbrasse alguma coisa. Tem alguns que nem tu estão indo por causa disso, outros realmente para mudar realmente de vida, porque querem uma estabilidade, precisam disso daí. E se empenham ao máximo, né? E dão um suor ali para conquistar isso daí. É muito bacana. Outra coisa também que eu queria perguntar aí, tu passou em segundo lugar, né? Mas tu me passou que tu foi parar, tu escolheu ir para lá? O que acontece? A nota do teu concurso,
na verdade, na Polícia Federal, no concurso da Polícia Federal, não tem influência na escolha de vaga. O que tem influência na escolha de vaga é a tua nota dentro do curso de formação, que é a escola lá da polícia, a academia de polícia, né? Lá sim, você sendo um bom aluno lá, com boas notas, aí sim você vai ter prioridade na escolha de vagas, né? O meu concurso, ele veio com pouquinhas vagas, né? Então, quando abriu as opções de locais para você ser lotado no país, o mais sul do Brasil que tinha de opção era em Palmas, Tocantins. Tocantins, conheço. O mais sul do país. Tocantins, lá pertinho do Goiás. Então, assim, eu até fiquei bem colocado lá, 27º na academia de polícia, né? E tive até uma certa prioridade, mas acabei escolhendo essa lotação no Pará porque diversos critérios me fizeram escolher. Primeiro que, quanto mais à fronteira, a lotação você escolhe, mais pontos você acumula para depois escolher um local definitivo que você queira morar. Que legal, não sabia disso. Isso. Essa parte eu não sabia. Então, assim, tu pode até escolher lá um lugar felpudo, né, que a gente fala, bonitinho ali e tal, mas, pô, tu vai ficar muitos anos lá para conseguir trocar. Agora, se você for para um lugar mais... hostil, mais um... Exato. Aí você vai acumular mais pontos e com isso você vai conseguir trocar para você ir para Florianópolis, quem sabe, né? Num futuro distante. Mas às vezes consegue. E hoje você não tá ruim de cidade, tá no Rio de Janeiro. Pois é. Cidade maravilhosa. Exatamente, não dá pra Foi reclamar. muito bem. Tu é natural de São Paulo? Sou paulista, isso aí. Paulista e paulistano. Paulista e paulistano. Tem diferença? Desculpa, eu não conheço. Paulista é quem nasce no estado de São Paulo, né? E paulistano na capital. É que nem carioca e fluminense, né? Carioca é quem é ali do Rio de Janeiro. Da cidade do Rio, exatamente. Que legal. E Bruno, fala pra gente um pouquinho. Suas conquistas foram super importantes até agora. Conseguiu o que você nem imaginava, né? Que começou com o estudo e estudando você conseguiu tudo que você sempre sonhou. Acredito eu, né? Boa parte, pelo menos. E assim, Nepom, como é que você chegou lá? Porque você foi pro Pará, né? Na lotação, aí teve uma pontuação boa lá no Pará e foi pro Rio de Janeiro já. E como é que você escolheu o Nepom? Por que o Nepom? Beleza. Desde que eu decidi prestar o concurso, acho que era o que me brilhava os olhos, né? Dentro da PF, era parte da Polícia Marítima, né? Embora chame marítimo, ele na verdade é marítimo, fluvial, lacustre, né? Então, atua em tudo que é água, né? Onde tem água... Onde tem água, você tá. Você pode ter um Nepom ou GPOM lá, né? Que é mais ou menos a mesma coisa, que não vem ao caso explicar. E essa também foi uma das escolhas... um dos motivos pelo qual eu escolhi a minha primeira lotação, que foi Santarém, no Pará, né? Porque lá tinha esse grupo, né? Esse grupo especial. E eu vislumbrava a oportunidade de poder fazer parte, né? E para mim, eu sou apaixonado por isso. O trabalho é sensacional. Os colegas são sensacionais. Todo mundo muito bom, muito legal. Acolhe muito bem. E então, assim, achei meu propósito, achei meu local para realmente construir minha carreira. Como a gente tava até falando em off, a gente nem imaginava que existia a Polícia Federal na água, né? A gente nem imaginava que existia isso. Eu achei muito interessante, muito bacana. Só onde tem mar, né? Como você falou. Então, onde tem água, em qualquer lugar do país, tem um Nepom ou GPOM. Isso, pode vir a ter, exatamente, né? O que acontece? Falando como cidadão, né? Porque como policial federal, não posso falar em nome da polícia, né? Então, mas como cidadão, inclusive como concurseiro mesmo, né? Quando você começa a estudar para o concurso, uma das primeiras coisas que você estuda é a Constituição Federal, né? Lá no artigo 144 tem as atribuições da Polícia Civil, Polícia Militar, inclusive a Polícia Federal. E uma das atribuições da Polícia Federal lá, eu como concurseiro, descobri que era policiamento marítimo, né? Assim como policiamento rodoviário, você tem rodovias, né? Você tem a Polícia Rodoviária Federal, você também tem as vias marítimas, que é a atribuição da Polícia Federal. Então, a Polícia Federal precisa atender isso, né? Segundo a Constituição Federal. Para isso, cria-se os núcleos de polícia marítima ao redor do Brasil, principalmente em locais onde há porto, né? Porque o que acontece? Muita gente fala assim, pô, beleza, até quem conhece, né, Polícia Marítima fala,
pô, tráfico de drogas, vai pensar, mas geralmente isso, né? Droga, né? Enviando para fora do país. Dentro do navio ali, é tráfico de drogas. Exatamente. Então, assim, as pessoas pensam muito nisso, mas existem uma série de atribuições que a Polícia Federal é responsável para garantir a segurança no mar, como, por exemplo, crimes ambientais, né? Como tráfico de drogas, como a própria segurança marítima, né? Do que está entrando no país, do que não está. Clandestinos, né? E principalmente uma coisa que pouco é falada ou explorada, mas que é muito importante, é a economia do país, né? Que cresce cada vez mais, né? Vindo... Exatamente, da parte marítima. Hoje, né, estima-se que 80% dos bens comercializados ao redor do mundo são por vias marítimas. Uau. Somente os outros 20% que são distribuídos por rodovias ou vias aéreas e etc. Imaginava? Ferrovias. Essa porcentagem eu não imaginava que 80%. Que a PF fazia parte disso. Não fazia ideia. Tipo assim, pra mim sempre o mar. Marinha. Pronto, a Marinha também. O ar. A gente já leva o pensamento pra Marinha, O ar. né? Aeronáutica. Muito mais do que a gente... É muito mais, muito aí, bacana. E aí o que acontece, né? Esses 80%, quando você tem um porto no país seguro, ele é atrativo. Por que ele é atrativo? Porque todo mundo vai querer negociar ali, porque ali é seguro. Né? Porque é seguro, fica mais barato, né? Essas empresas de container, de navios e tudo mais, eles contratam ali seus fretes com base no custo, né? E o custo envolve, por exemplo, seguradora dos bens que são ali comercializados. Então, se você tem um porto que não atende os requisitos de segurança, ele se torna caro. Se o porto do Rio de Janeiro se torna caro, o cara não vai colocar o trigo lá no Rio, ele vai colocar o trigo lá no Uruguai. E aí, esse trigo do Uruguai vai ter que subir para o resto do país e o frete vai triplicar, quadruplicar. O preço do trigo vai chegar quase o dobro na prateleira do mercado para o cidadão. Nós pagamos esse custo. Exato. Então, Caraca, o custo de você investir numa polícia marítima que garanta a segurança faz com que é um custo mínimo perto do retorno que aquilo pode trazer para o país, né? Então, eu, como cidadão, eu fui pesquisando e fui percebendo essas coisas, né? E aí dentro da polícia, é claro, faz-se o trabalho lá, mas uma seara que eu não entro aqui porque eu não sou, inclusive, nem posso falar sobre. Tranquilo. Eu queria fazer essa pergunta aqui para ele aqui. Eu amo o que eu faço. Tu perguntou mais ou menos há quanto tempo eu tô ali. Eu disse pra ele, estão fazendo 13 anos. Estamos indo pro 14º ano. Eu amo o que eu faço. E uma coisa que eu me identifiquei é a questão de não gostar de estudar também. Eu não fui uma pessoa... eu nunca fui uma pessoa que gostei muito de estudar. E, cara, tu passou em 3 concursos aí super qualificado. Segundo lugar nacional, porra, é demais. E passou tudo isso, fez trabalho e tudo mais, e agora ajuda outras pessoas. Da onde que surgiu essa ideia? Da onde que tu viu essa necessidade de começar a ajudar outras pessoas a passarem no concurso, a como estudar, a metodologia e tudo mais? Perfeito. Foi de péssimo aluno a professor. Conta pra gente como é que aconteceu isso. Beleza. Bom, como eu falei, né? Como você acabou de mencionar, nunca fui um bom aluno. Nunca aprendi a estudar, porque não tinha interesse. Quando decidi me tornar policial, estudar para concurso, eu falei, tenho que mudar, né? Não adianta eu levar quem eu era do passado para agora, senão eu não vou ter resultado. Assim como eu não tive resultado na vida, não era ninguém antes do concurso. Então eu falei, vou começar com o pé direito. Preciso aprender a estudar. Me matriculei num cursinho, como tu falou. Esperando que o cursinho fosse me orientar. Como estudar, como me organizar, como construir um caderno, como fazer uma revisão, quanto tempo distribuir de tempo para revisão, o que fazer em casa. Pronto, vou me encontrar aqui, é aqui a fórmula, vai dar certo. Isso, e percebi que eu estava perdido. O cursinho não ensina isso. Ele tem lá, você simplesmente chega, dá play na aula hoje em dia, né? E o professor sai vomitando informação da matéria.
você não sabe nem como anotar, você não sabe como você vai revisar ou como praticar aquilo, como você vai fazer uma questão, se tem técnica ou não, como você vai fazer uma prova, quando você vai fazer um simulado, você não sabe de nada. E eu me senti perdido, e a maioria das pessoas se sente também. E isso, a sensação de perdido te leva à insegurança. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que eu sou mesmo para isso? Você não vê resultado. Já vai até mais nervoso para uma prova e tudo mais. Essa insegurança acaba fazendo com que as coisas piorem, né? Você não vai nem fazer a prova. A maioria desiste. 3, 4, 5 meses de estudo, a maioria das pessoas desistem. Por quê? Porque não vem resultado. Eu acho que agora eu entendi o porquê que eu não consigo fazer curso online. Eu acho que agora eu entendi. Porque eu ia até te perguntar isso, porque tem uma parte aqui que eu pergunto, eu ia perguntar para ti, mais de 2 mil alunos, mais de 3 mil alunos. 3 mil alunos hoje, Mais de 3 mil alunos. Como é que tu faz para reter tanta gente assim? Essa é a pergunta, calma. Mas aí tu acabou de falar isso. Cara, eu acho que é por isso que eu não consigo fazer curso online, porque vem ali, dá o play e despeja tudo. E agora? Tô perdido. O que eu faço? Atenção. Exato. Entendeu? Aí tu veio agora mudando tudo isso? E você não era um bom aluno, como tu falou. Não. Tu não aprendeu a se organizar, a se planejar. Academicamente, não. Você não sabe nem quais as melhores formas de revisar. Você não sabe que, por exemplo, a leitura é comprovadamente, a pior forma de revisão. Grifar o seu PDF e reler os grifos. É comprovadamente a pior forma de revisão, das mais populares. Errado a vida toda. Meu Deus, Todos nós como fizemos. Assim? Por quê? Porque no Brasil a cultura da educação é muito baixa. Inclusive, a gente, em resultados recentes aí, há 2 anos atrás, o Brasil era o último do ranking da educação da América Latina. Infelizmente, essa notícia. Pior que a Argentina, pior que sei lá, que qualquer outro país, Bolívia, pior do que Equador. A gente é o último, a gente é o fundo do poço. Cara. Aqui se desvaloriza muito a educação. Todo mundo faz academia para ficar bonitinho ali e tal, mas ninguém pratica isso aqui. Ninguém dá o devido valor ao estudo. E quem você vai ser no futuro, a sua pessoa, se você vai se tornar alguém de sucesso ou não, se você vai se tornar uma pessoa interessante ou não, culta ou não, legal de conversar ou não, tá aqui, tá no seu desenvolvimento pessoal. E desenvolver a tua cabeça, o teu cérebro, é o mais importante, né? Mas, infelizmente, a sociedade no Brasil não valoriza. Infelizmente, não. Felizmente, porque é fácil você se destacar se você dá o devido valor à educação. E eu percebi isso quando eu comecei a estudar. Eu percebi que eu estava muito atrás. Eu fiz um cursinho presencial, eu fui o último a me matricular. E eu, nas notas lá, eu era um dos últimos. E eu falei, como que eu vou desbancar toda essa galera? Comecei a aprender a estudar. Aprender Sozinho. Técnicas de estudo, exato. Você criou suas técnicas. E pesquisei um pouco também. Vi o que o pessoal lá fora de Harvard fazia para estudar e tudo mais. Hoje com o YouTube, né? Você consegue, principalmente em inglês, tu consegue ter bastante informação. E aí eu comecei a ver resultado, passei todo mundo no cursinho. E com isso, veio o resultado, etc, segundo lugar nacional. Show. Isso me fez perceber que, primeiro... Se eu seguisse aquele método ali, eu tava ferrado. O do cursinho. Só o cursinho. Não tem método. Tava lascado. Na verdade não tem método. Só o conteúdo. O conteúdo e você faz o que você acha que deveria fazer. Como, por exemplo, a leitura de grifo. Todo mundo tá fazendo errado, né? Então eu percebi que se você investir um pouquinho de tempo nisso, um pouquinho de dinheiro nisso, tu consegue resultado muito maior. É o poder da educação, né? E é isso que transformou não só a minha vida profissional, fez eu ser aprovado, mas me transformou como pessoa. Hoje eu sou um outro Bruno. Se você conversasse comigo aqui há 6 anos atrás, é outra pessoa, entende? E isso reflete em tudo na sua vida, em relacionamentos, em amizades, em como você valoriza a família, como você ajuda as pessoas, como você é visto. Tu acaba trocando de ambiente também, né? Tu acaba procurando um ambiente diferente, indo para um ambiente onde tenha mais pessoas que procurem o que tu tá procurando, aí acaba Exatamente. Então eu vi o poder da educação, eu vi o poder de aprender a estudar, de criar gosto e interesse pelos estudos, né? E não só estudar por obrigação, porque se você só estuda por obrigação, faz o negócio de qualquer jeito, só pensando no resultado, tu não vai ter resultado. Você tem que se apaixonar. Eu sei que é uma frase meio clichê, né? De coach de internet. Mas é que todo mundo tá pensando daquele jeito
lá da escola de estudar, tu já tem outro tipo de maneira de estudar. Tu já tá, na tua cabeça já tá gostoso, já tá gostosinho isso, porque quando eu fiz o cursinho lá, foi uma bosta, desculpa aqui a palavra. Aí tu procurou maneiras, né? Exato. Aí agora pra ti tá gostosinho, tá bem. Mas E a gente aqui tá imaginando... A gente tá imaginando aquele jeito chato, assim. Exato. Estudar não era pra ser chato, né? Você não pensa, por que eu não fiz diferente lá na escola, do início ao fim? Meu filho, por exemplo, comentei contigo agorinha, né? Ele tá na época das provas e ele me indagou anteontem. Mãe, por que eu tenho que fazer português? Sendo que eu nasci pra inglês, eu sou apaixonado por inglês. Outro nível, né? Caraca. Outro nível, hein? Nossa, as crianças hoje em dia estão... Mandem pra fora, filha. E ele tirou 9 em português. E ele fica chateado porque, mãe, eu tenho que tirar 10. E eu ensino isso pra ele. Você tem que ser apaixonado por português o mesmo tanto que você é por inglês. Porque as duas coisas vão te levar além do que você imagina. E isso, é a chave, a porta pra você ir a outros patamares, né? Mas ele gosta de estudar. Gosta. Mas é isso que eu tô falando. Eu tenho filho de 8 anos, né? Então, começar desde a escola criar esse gosto. Você não pensou isso quando você chegou lá e falou, poxa, eu tomei gosto por estudar agora. Só com 20 e poucos. Só com 20 e poucos anos, só agora. Não, a gente tem que começar desde sempre, né? A cultura tinha que ser diferente. Exato. Por isso que eu odeio essa cultura nacional relacionada à educação. Porque destrói as pessoas. Faz com que tu perca muito tempo. Tu poderia estar em outro nível, outro patamar. E você tá aí, um emprego que você não gosta, reclamando da vida, todo ferrado, uma rotina super puxada, tu poderia ser outra pessoa. E vai para caminhos que te faz chegar mais tarde onde você queria, né? Tanto que você trabalhou na Coca-Cola, foi fazer administração, procurou outro emprego e não se encontrou. Então, estudar encurta o caminho. Com certeza. Você chega mais rápido onde você quer. Com certeza. E é por isso que eu sou apaixonado por isso. E por isso que eu entrei nesse negócio, né? Porque eu vi ali uma oportunidade, uma necessidade de todo mundo que tem de aprender a estudar, que você vai conquistar independente do seu passado, de quem você seja. Mesmo que você não acredite em você, se você aprendeu, não digo método, né? Mas se você enxergar o efetivo valor na educação, apaixonar-se, de novo, a frase clichê, apaixonar-se pelo processo, aí... Fica muito fácil. Fácil. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho muito isso e já aconteceu comigo lá no passado. E hoje, que eu falei, eu adoro, eu amo o que eu faço. Mas muito feio de eu não aceitar a realidade do que eu vinha. E tu acha que é um pouco disso também que aconteceu contigo? De não aceitar aquela realidade que tu estava ali naquele momento e tu querer mudar aquilo ali. A vida financeira. Eu acho que o ser humano pode mudar a realidade dele desde o momento que ele não aceita mais ela. Que ele, não posso aceitar isso daqui, eu preciso mudar isso daqui. Aí tu vai atrás de ferramentas, de como que estão fazendo lá fora, como é que se faz. YouTube, vou atrás do YouTube, vou aprender. Planilha, vou aprender. Eu acho que é muito disso, sabe? A pessoa não aceitar aquela realidade, eu quero mudar isso daqui. Perfeito. Isso é algo que você não pode ensinar, né? Não. A pessoa ser inconformada, querer a transformação. Eu vejo que tu falou desde o início. Eu não curti esse mundo corporativo, eu não queria, não me enchia os olhos. Foi o que tu falou no início ali. Exato. Entendeu? Eu acho que é um pouco disso, né? Com certeza. Quanto mais motivos a pessoa tem para mudar de vida, para prestar, para passar numa prova dessa, mais gás ela vai ter, mais empenho ela vai colocar, né? Se a pessoa quer um pouquinho só, meu irmão, desculpa, mas você vai desistir rapidinho. Você tem que querer, tem que ser o principal objetivo da sua vida, você tem que entrar com sangue nos olhos para arrebentar. E é assim que eu entrei. Eu entrei pensando em arrebentar e destruir todos os meus concorrentes. Eu queria... Competitivo? Não, só queria destruir todo mundo. Eu passei em segundo, mas eu fiquei puto, porque eu queria passar em primeiro. E achasse quem ia no primeiro? Achei. Mas o cara, pô... É bom. Diante... Esse cara é bom. E, é seu amigo hoje? Sim, eu conheci ele na academia. Era um cara muito legal, muito gente boa. Mas nem sei onde ele tá hoje lá. Deve estar alguma lotação pelo Brasil. Mas é um colega muito bom, muito legal. Tá no topo também, tá no alto, né? Exatamente. Então, enfim, é isso. É parte da minha história aí. Não, mas calma aí. Vamos linkar a pergunta ainda. Vamos lá. Da onde que nasceu a vontade? De começar a se explicar. Que tu fizesse o concurso ali e
dá o play aí na matéria e te vira, e nos simulados ali foi ruim. Aí tu foi atrás de como fazer melhor e passasse tudo. Aí veio a necessidade, eu perguntei pra ti, da onde que surgiu a necessidade de ensinar outras pessoas, começar a dar curso de uma pessoa, né, que não gostava de estudar, agora a ser professor? Perfeito. Então, primeiro, eu vi a minha realidade se transformar, né? E eu percebi que qualquer pessoa, independente do passado dela, do resultado que ela tinha, ou se ela gostava ou não de estudar, ela é capaz de passar, ela é capaz de ser quem ela quiser, passar no concurso que ela quiser, inclusive na colocação que ela quiser, né? Se eu tivesse me empenhado um pouquinho mais, e eu poderia passar em primeiro. Se eu quisesse fazer algum outro concurso, e se eu quiser hoje, se eu quiser virar juiz, eu vou virar. Você sabe que você tem capacidade, método, estratégia, você descobriu o caminho e tá apaixonado por mostrar isso para as outras pessoas. Porque não é só o basta querer, né? Não. Não basta querer. Não. Não tem fórmula mágica, porque tá todo mundo esperando a fórmula mágica do Bruno. Então... Não tem receita de bolo. Tem que fazer o que tem que fazer. Não tem jeito. Conjunto de fatores. Mas então tu viu que existe um jeito de se organizar, um jeito de pensar, um jeito de revisar. Existem vários jeitos. Que tu aprendeu fora do concurso e, opa, ninguém tá vendo isso daqui, eu posso ensinar isso daqui. Existem vários jeitos, vários métodos e várias formas. Pra mim, vou ajudar os outros. Existem vários jeitos, várias formas, vários métodos, né? Alguns métodos vão funcionar para mim e não vão funcionar para você. Outros que vão funcionar para você também vão funcionar para ela, né? Mas existe uma série... Todos os métodos que funcionam e as formas estão pautados em alguns princípios que foram comprovados em estudos científicos. Existe uma série de estudos científicos, livros que falam sobre as melhores e piores formas de estudar, que quase nenhum brasileiro conhece, inclusive professores pouco conhecem, porque todos praticamente professores que eu tive não seguiram isso, e é por isso que eu não gostava de estudar, né? No nosso mundo eu fui aprender PNL. Ali eu vi que existem as pessoas auditivas, as pessoas visuais, as pessoas sinestésicas, né, que tem um toque e tudo mais. Eu fui aprender isso, lógico, fora da escola, né, fazendo um cursinho ali. E ali eu vi também que existem vários tipos de... eu consegui me conectar contigo, né? Tu acabou de falar, o livro é um dos piores métodos de grifar ali, grifar de revisão, né? De revisão, né? De fixar na memória, né? Eu sou uma pessoa assim. O pessoal fala ali, livro e tudo mais, tem audiobook? Eu já pergunto, tem audiobook? Eu não suporto ler, mas eu adoro escutar. Eu adoro, eu boto ali, escuto em paz, ali, calminho, ali... todo mundo, eu já escutei Pai Rico, Pai Pobre umas 3 vezes, pergunta alguma coisa pra mim, eu sei falar, mas eu não li o livro, mas eu escutei ele inteiro umas 3 vezes, eu adoro aquilo ali, entendeu? Então, e isso eu aprendi fora da vida acadêmica, né? A vida acadêmica não ensina isso, né? Que nem tu falou, né? Muitos professores nem leram esse livro, por exemplo, das formas de como aplicar, né? Exato, exatamente. A gente percebe, né? Infelizmente. Mas a educação está se transformando, está melhorando, né? A molecada mais jovem... aí, ó. O filho dela fala em inglês e também fala, português. Fichinha, quero falar inglês, né? Quero ser... mundial. O nível tá sendo mais alto agora, né? Ainda bem, né? Eles estão começando a gostar de estudar. Ainda Na bem. minha época mesmo, eu não gostava muito também. A gente tem a mesma idade quase, né, Fábio? Eu tenho 32. Eu também. Acabamos de descobrir que temos a mesma idade. Sério mesmo? Meu Deus, eu também. Sério? Que bacana. Sou mais velho, 34. Sério? É. Mas já tá formado, já tá ali na PF, tá bem pra caramba. Ó, Bruno, eu vou fazer uma outra pergunta aqui. Por falar em livro e em audiobook, o teu tem audiobook? Meu livro? Não tem. Não. Acho que é uma boa, hein? Não, já vou emendar aqui, gente. Ele também é autor, a Lene apresentou aqui, né? Ele também tem um livro com mais de 3.000 cópias vendidas, né? 3.500 cópias vendidas. 1.500 cópias vendidas. E aí? Mais um livro também. Na verdade, a gente começou com um livro, né? A gente, depois que a gente passou no concurso, eu e um colega, na verdade, né? A gente falou, a gente
Ambos têm uma história muito parecida. Ele também odiava estudar e tudo mais. E a gente começou a estudar junto no cursinho, né? E começamos a trocar ideia. Como você estuda? Como você faz isso aqui e tal? Começamos a se ajudar. A gente praticamente estudava em equipe, né? Eu, ele e alguns outros. Inclusive, dos 11 que eram os amigos lá, né? 9 hoje são policiais. Né? Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Civil de São Paulo, enfim, etc. E os outros 2 lá, um acabou indo era da área de TI. Aí, pô, programador, já tá trabalhando no mundo aí. E o outro vai prestar agora o concurso Polícia Civil de São Paulo. E, pô, se tudo der certo, né? Vai passar. Mas aí lá vem o negócio do ambiente de novo, né? Quando a gente tá incomodado, eu vou procurar um ambiente que me mude, né? Você vai procurar pessoas que também estão na pegada. Das 150 pessoas da sala, essas eram as 11 que eu achava que estava mais na pegada. 11. Tem que colar em quem tá no caminho certo. Exato. E, de fato, quem passou no concurso foi tudo do nosso grupo. Né? Foi um ou outro lá que não passou. Que era fora do grupo que passou. Então, o ambiente muda. As pessoas que você convive fazem total diferença em quem você vai ser. Quando tu começa a prestar o concurso, tu tem que mudar um pouco o seu círculo social, né? Eu sei que assim, né? Mas eu vou afastar meus amigos em partes, né? Você vai ter que acabar dizendo não para muita coisa. Tem que dizer não para muita coisa. E às vezes você vai se distanciar um pouco de alguns amigos. Bebida, né? Tu não vai sair encher na cara todo final de semana. Principalmente quando tá estudando. Ainda tem os treinos, não tem nem como. Não tem como. E aí tu vai, às vezes, se afastar de alguns amigos por um momento. Depois, se for amigo mesmo, depois volta. Exato. Amigo que é amigo, né? Tu não vê de 6 anos sem ver o cara e depois parece que tu viu ontem. E é a mesma coisa, são fases da vida, né? E na fase da vida que o cara é concurseiro, ele tá na fase, meu irmão, que, pô, ele tem que botar todo o esforço possível que der, tudo que ele puder para aquele negócio dar certo. Porque aquilo vai fazer a diferença nos próximos 30, 40 anos da vida dele, e não só dele, dos filhos dele também. Aí surgiu a ideia, tu e teu amigo se juntaram e vamos escrever um livro. Exato. E aí na verdade, a gente foi escrever um curso. A gente foi fazer um curso. E a gente falou, pô, vamos escrever esse curso antes, né? E aí, pô, já tava no meio do caminho. Falei, pô, vamos primeiro lançar um livro. Transformar em livro. Exatamente. Lançamos o livro. Aí começou a fazer muito sucesso. Teve muita gente aprovada por conta do livro na época. E... O que a pessoa encontra ali? Vamos lá. Ele encontra... métodos tanto de estudo, como você se organizar, como você se planejar, definir objetivos, como você conciliar com cursos diferentes, se vale a pena você estudar concurso A, B ou C, como você concilia esse A com o B, se é possível ou se não é, muitas vezes não é, tu tem que fazer escolhas, né? Quais matérias tu começa, quais tu não começa, quanto tempo você se dedica para o estudo, como você divide esse estudo entre as matérias, como você cria sessões de estudo e o que você vai fazer nessas sessões, quanto tempo você vai usar para revisar ou para aprender um conteúdo novo. E nessa revisão, como você vai fazer? Quais os melhores métodos e formas de revisar português? E matemática, será que é a mesma coisa ou não? Né? E no estudo em si, como que tu vai aprender? Será que tu aprende mais lendo ou ouvindo? Ou será que é algo além disso? É um guia na prática. Exato. E aí, desde do início até como você fazer uma prova, né? As técnica de chute, que a galera adora ouvir, né? Que a banca, ela tem Quem cria as questões da prova é um computador. Esse computador tem alguns critérios para colocar as respostas das questões. O aluno adora ouvir isso, né? Bruno, então tem um macetinho? Tem, mas é a cereja do bolo. Mas não é ele que vai te fazer passar. Exato. Né? A técnica de chute, na verdade a gente chama de chute, mas é uma técnica estatística, matemática. Né? É uma ciência exata. Se você fizer um negócio e estiver tirando uma nota razoavelmente ok, aquilo vai aumentar muito a pontuação. Eu tive aluno que ganhou 11 pontos na prova da PRF ou PF, outro que ganhou 10 pontos. Eu não sei qual que foi agora, mas um ganhou 11 numa prova e o outro ganhou 10. E, óbvio, só foram aprovados por causa dessa pontuação absurda. Né? Então, são detalhes que fazem a diferença entre você ser aprovado ou não. Entende? Muita gente... São 2, 3 mil alunos que são reprovados por uma questão. Agora, imagina tu ganhar 11 questões. Tu passa 30 mil pessoas por uma técnica. Um negócio simples que você poderia não saber. Eu não sabia. Eu não apliquei. Eu poderia ter aplicado. Para mim deu certo, ok, passei.
mas e para aquelas milhares de pessoas que não deu? Que não entraram na pontuação, né? Então, Faz toda a assim, diferença. Tu falou ainda há pouco, né? Tinha umas 150 pessoas no teu cursinho e mais 11, 15 passaram. exatamente. Mais em torno disso. No meu concurso passaram 4. Depois passaram alguns na PRF, depois outros no Polícia Civil. Não foi no mesmo continuaram. concurso, eles continuaram. Mas dos 150 lá no concurso da PF mesmo, passaram 4. Mas, Bruno, e eu comprando livro, só com livro a gente consegue? Porque a gente sabe que você dá mentoria, né? Uhum. Então, o livro por si só, ali, ele tem uma chance maior, claro, né? Depois que você aprende as técnicas e tudo mais. Mas fala da importância da mentoria. Porque você tá aqui hoje justamente porque você, né? De péssimo aluno, eu li o jornal que você postou no Instagram, eu achei aquilo ali o máximo. Você colocou um jornal, você fez um jornalzinho, né? De aluno medíocre a segundo lugar nacional na PF. Eu falei, meu Deus, como assim? Você se achava ainda medíocre, né? Aí tem essa questão de que você, né? Escrevendo ali as técnicas, vocês criaram um livro. Uhum. E você dá a mentoria hoje. Fala da importância dessa mentoria e a sua paixão por ela também. Beleza, show. Então, o que acontece? O livro, né? Ele foi o primeiro passo nosso. Depois do livro veio o curso, né? E desse curso veio devido ao acompanhamento do aluno aí, que acabou se transformando numa mentoria. E depois uma empresa, né, acabou entrando aí. Então, hoje eu sou o professor lá na mentoria, né? A mentoria é uma empresa, hoje eu sou o professor lá, né? E é algo muito grande, tem mais de 18 cabeças lá, 18 pessoas trabalhando. Que era grande assim, que legal. As pessoas não... inclusive os alunos, eles só percebem depois que entram, né? Fala, nossa, Bruno, então achei que você fizesse tudo lá, administrasse a empresa. Eu falei, não, inclusive eu nem posso, né? Eu sou professor, ponto. Então, nossa atenção acabou indo para a mentoria porque ela dá mais resultado. Exatamente. Ela é algo grandioso, maior, né? Um livro você está limitado a algumas páginas. E lá no livro realmente foi só um início. Tanto que a gente precisa reescrever, fazer uma nova versão dele. Eu ia falar isso agora. Ele não está nem mais publicado por nenhuma editora, né? Ele só tem a versão e-book dele lá hoje. Mas ele é muito imagino. top. Eu vi que até o prefácio dele, quem fez foi o Evandro Guedes. Ele vai só aprimorar ele, então, né? Porque ele já é maravilhoso. Na época a gente fez com a editora da Alphacom, né? Que é o cursinho que eu estudei. E aí depois acabamos saindo da editora e a gente pretende republicar ele até o fim do ano, mas para isso precisa reescrever, reajustar algumas coisas, né? E tu falou aí, o livro tem ali uma quantidade de página limitada e também o conteúdo, né? Dependendo do passar dos anos, ele vai ficando desatualizado, né? Perfeito, exatamente. A gente vai evoluindo, né? A gente vai percebendo coisas que funcionam melhor, coisas que outras não funcionam tão bem. A banca também se evolui, né? A banca evolui, nossa. A prova é cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. A prova é cada vez mais difícil. Então, quem quer passar, por favor, estuda desde sempre para conseguir. Exatamente. Pega mentoria, livro. Por falar em cada vez mais difícil, o mundo do concurseiro é um mundo altamente competitivo, né? E na tua visão, né? Hoje tu dá mentoria, tu tem curso e tudo mais. Na tua visão, como que uma pessoa precisa ir? Qual é o que ela precisa se desapegar, ou ter, ou ser para encarar um concurso? Perfeito. Eu acredito que, vamos lá, se eu fosse resumir o que a pessoa precisa para ser aprovada num concurso desse, qual é o perfil do aprovado, né? Só de tu falar, é sangue no olho. Esse é um dos pontos. Sangue no olho. Esse é um dos pontos, de fato, né? Eu acredito que, se eu pudesse resumir, são 3 pilares que são responsáveis pela aprovação de uma pessoa, não. A primeira delas tem a ver com a mentalidade, que eu vou falar já. O segundo, a qualidade do seu estudo. E o terceiro, a quantidade, o quanto você coloca de esforço naquele negócio. Os 3 são interdependentes. Não adianta você ter uma mentalidade forte, ter a melhor técnica de estudo e não colocar horas. Ou vice-versa, colocar muitas horas de estudo sem qualidade, não saber o que funciona e o que não funciona. Então não vai ter resultado, não vai ver resultado. E qualidade e quantidade de estudo você só vai conseguir colocar se você tiver uma mentalidade adequada. Esse é o principal ponto. Esse é o primeiro ponto. Se a pessoa não entrar com a cabeça certa, esquece. Em 3, 4 meses ela para. Existe. E mentalidade é algo que se treina, se adapta. Você se adapta ao seu meio. Você é a média das pessoas que você convive. Com certeza. E você
é moldado, a sua mentalidade é moldada pelas influências internas e externas que você tem, inclusive internas dentro de você mesmo, né? Então, você falou uma coisa importante aí, né? Foco, sangue no olho, né? Um dos principais pontos que muita gente erra e peca, inclusive, é esse, sem foco, uma pessoa sem foco. Ela acha que estudar é mais uma atividadezinha que ela vai colocar ali no dia dela, como se fosse um Muay Thai que ela vai colocar ali no final do dia para ela praticar, né? Não vai chegar a lugar nenhum. Né? Você não tá nesse jogo só para ganhar a medalha de honra ao mérito de competidor, né? Ou você passa no concurso, ou você é o campeão, ou você perdeu o tempo da sua vida. Não é o que importa é competir, o que importa é ganhar. E para isso, você precisa desbancar milhares de pessoas. Hoje são 300 mil inscritos no concurso, às vezes para 1.500 vagas, 1.500. No meu foram 600. No meu, na verdade, de agente foram 180. 135 para ampla concorrência, que era o meu caso, 100 mil, quase 100 mil inscritos. Então, assim, é uma competição grande. Mas como eu falei, os seus competidores não são muito fortes, graças à cultura brasileira que não liga para a educação. Então, você tem que se aproveitar disso. Você tem que botar tudo possível e impossível da sua vida nesse negócio. Todo tempo livre que você puder, se for possível, você vai colocar. Foco é a habilidade número 1 que a pessoa precisa ter para pisar nesse jogo. E foco significa colocar o estudo como prioridade da sua vida. Ou seja, todas as outras atividades que você vai ter na sua vida estão em segundo plano. O seu trabalho, beleza, a gente tem que trabalhar para sobreviver, ok? Mas você não... Uma pessoa que caça uma promoção no emprego, ela não está no perfil de quem quer passar num concurso. Não dá para você querer duas coisas ao mesmo tempo. Eu quero ser fortinho na academia. Não, meu irmão. Você quer passar no concurso, todo o resto... Vem depois. Vem depois. Eu quero dar muito tempo para minha família, eu quero valorizar, eu tenho, às vezes, né, filhos, ou eu quero estar presente na vida dos meus pais, dos meus avós. Meu irmão, se você valoriza a tua família, valorize o futuro delas. Estuda para você dar um futuro para eles. A prioridade agora é você estudar. E muitas das coisas você vai ter que dizer não para você ter tempo e foco para os seus estudos. Foco. O que é foco para você? Pergunta? Eu vou encaixar muita coisa contigo aí, porque para mim também eu fico de cara com as pessoas que não almejam mudar de vida ou não almejam mudar a realidade delas. E tu tá falando aí, tá encaixando pra mim, cara, é a mesma coisa que eu sinto onde eu tô. Que a gente toda hora procura melhorar, toda hora a gente quer ampliar, toda hora a gente tá buscando o a mais. E realmente tem algumas pessoas que às vezes estão ali só cumprindo tabela. E tô falando isso, cara, tá no mundo do concurseiro tem isso. Então, concurseiro que entra ali só pra cumprir tabela. Tem 180 vagas, vão entrar 100 mil pessoas lá, mas a maioria tá cumprindo tabela. E as realmente determinadas, as realmente que querem mudar a sua realidade, estão aí despontando e tudo mais. Para mim, foco é quando eu quero, de novo, mudar a minha realidade. Eu quero alguma coisa, eu quero muito. Eu sou uma pessoa que vou muito atrás de coisas que eu quero, né? Quando eu não aceito uma realidade que eu quero mudar, ou alguma... Eu sou muito da pessoa que... Se eu sou o mais esperto da rodinha, eu tô na roda errada. Para mim, isso não faz muito sentido para mim. Já cheguei, já paguei para estar em ambientes de pessoas muito maiores, muito mais espertas, muito mais inteligentes. Eu adoro isso daqui, eu adoro vir aqui receber pessoas que nem você, porque eu adoro estar com pessoas mais brilhantes do que eu, porque isso me molda, isso vai me moldando, sabe? Isso vai... eu vou pegando um pouquinho de cada um. Isso, eu adoro isso daqui. Para mim, eu sou muito do ambiente, por isso que eu falo bastante aqui, então eu procuro muito isso daí. E muito do inconformado. Tu perguntou sobre foco, eu tô inconformado com alguma coisa e eu tenho que mudar. Foca no objetivo. Eu mudo.
para mim. Não sei se eu te respondi, mas... Perfeito, exato. Perfeito, é isso. O foco tem muito a ver com determinação, como tu falou. Se a gente quer saber se uma pessoa está com foco, né? Por exemplo, você decide estudar para concurso e eu pergunto assim, vamos ver se você está com foco. O que passa? O que mais passa na sua cabeça no seu dia a dia? Os pensamentos que mais passam na sua cabeça? Isso é o que define para eu ver se a pessoa está com foco ou não. Se não é sobre o concurso, se exato. não é o foco naquilo, não adianta. Exato. Se a pessoa está pensando em academia, ela está no trabalho, pensando na musculação que ela vai fazer, ela não está com foco no concurso. Se ela está pensando o dia inteiro no trabalho, ela não está com foco no concurso. Se ela está o tempo todo pensando qualquer outra coisa, eu preciso melhorar a minha alimentação, é importante? Mas você não está com foco no concurso, né? Eu penso muito em polícia. Quero ser polícia, eu vejo os grupos táticos. Pensando muito no resultado. Tá pensando no resultado. No final, não no processo. Exato. O teu foco tem que estar na matéria que tu viu ontem. Na disciplina que você vai estudar amanhã. E revisando. Uma pessoa que não tem tempo, né, ela pode estudar muito mais do que uma pessoa que tem muito tempo. Porque se ela tem foco, ela tá o dia inteiro revisitando os assuntos que ela estudou, a matéria, pensando mentalmente naquilo, pensando em exemplos, em como aquilo se aplica na prática, aplicando na prática. Quando eu estava falando lá no WhatsApp com a minha família, comecei a falar que nem o Michel Temer lá, né? Com o Mesóclise e o caramba, porque eu queria praticar o meu português. E assim também no WhatsApp, qualquer coisa do Facebook, textos que eu via na internet, eu procurava, caçava problemas, caçava alguma falha, um erro de português, né? Quando eu via lá uma notícia de alguma coisa, de algum crime, eu falava, opa, esse crime então ele tem aumentativo de pena por causa disso, por causa daquilo, né? Então eu estou o tempo todo estudando. Você vive isso, né? Coloca as vivências na sua vida e vai praticando. Isso. E é o que a gente estava conversando ontem, né, Fábio? A gente conversou sobre foco e eu falei contigo agorinha, né? Que eu quero chegar sempre na empresa e eu falo pouco, porque eu quero focar no que eu preciso fazer. E eu focando naquilo ali, eu consigo chegar onde eu quero, alcançar patamares maiores. E a gente aprende isso, porque nem todo mundo consegue ter esse foco sozinho. E eu tava comentando com ele ontem, eu preciso aprender a ser mais focado. Eu já sou, mas eu quero aprender mais. E é assim que você entra, né? A alimentação é super importante para o concurso, mas ela em si sozinha, você pensando só nela, não vai dar em lugar nenhum. Exatamente, perfeito. Então, o foco é uma das principais características ali que o cara precisa ter para entrar, não é nem para passar, é para começar no mundo do concurso sem desistir. Segundo, ele tem que querer exigir o máximo dele e exigir gabaritar a prova, né? Muita gente pensa na tal da nota de corte, quanto que eu tenho que tirar para passar? Quanto que eu tenho que estudar? O mínimo que eu tenho que estudar para passar? Você já olha e fala, não. Não, meu irmão, tu já tá entrando como um perdedor. Cara, eu uso quase a mesma coisa, mas para os nossos vendedores. Eu falo assim, se eu vender isso daqui, eu já pago as minhas contas. Puta merda, já tá trabalhando errado, velho. Tu já tá trabalhando para pagar a conta. Paga a conta. Para, né? Muda isso daí, muda essa cabeça aí porque tá errado. É mais ou menos o mínimo, né? Exato. Então, tô estudando pro mínimo. Se eu bater o mínimo já tá bom. Porra! Vem fazer o que aqui, né? Perde tempo, sai de casa cedinho, volta à noite muitas vezes pra pagar a conta. Qual é o sentido? Acho que esse não... Mas isso me indaga porque isso é cultural, né? Porra, isso é cultural. Também. Isso é... Putz, aí tu vai tentando moldar as pessoas ao teu redor. Tu tá ali tentando... Tu já atingiu 3.000 e poucas pessoas. Pô, bacana, parabéns. Mas a gente vai tentando mudar as pessoas, né? Porra, isso mexeu com a gente, transformou a tua vida, transformou a minha, tá transformando da Lane. Tipo, a gente vai tentando mudar as pessoas ao nosso redor. Vamos mudar. É isso que você faz, né, Bruno? Você tira a pessoa daquele núcleo dela, daquela cultura errada e leva pra cultura certa. Vem cá, deixa eu te ensinar. Você não vai ficar só focado na nota de corte. Por favor, venha pra cá. Vamos ficar em primeiro, em segundo? Vamos ficar entre os 10... Você faz isso, né? Isso, esse é um dos 3 pilares, como eu falei, né? O que define um aprovado. 3 pilares. Mentalidade é o primeiro, que é isso que a gente tá falando. De fato, você tem que ir moldando a pessoa. E só o fato de ela estar entre outras pessoas de elite, lá, pessoas que querem ser aprovadas e passar lá nas cabeças, ela se molda. Ela se muda. A gente tem uma comunidade hoje, que é um grande fórum online lá, onde todos os alunos se ajudam.
né? Então, eles estão o dia inteiro lá, ao invés de a pessoa estar no Instagram ou no TikTok vendo dancinha, ele está lá na comunidade do mentor, trocando ideia, debatendo questão, falando sobre matéria, né? Tem um espaço lá de choramingar, né? Falar sobre, pô, hoje eu não estudei, o caramba, né? Eu não gosto muito desse espaço, mas as pessoas gostam de ir lá de chorar e tudo mais, mas beleza, né? É uma forma, uma certa válvula de escape, mas elas estão entre pessoas de elite que querem se transformar, pessoas inconformadas, né? Pessoas que estão dando o máximo de si, estão dando sangue e estudando para aquilo. Então elas começam a não competir, né? De certa forma sim, né? Mas uma começa a puxar a outra e se influenciar, né? Exato, perfeito. Então isso é muito importante, a mentalidade. Depois da mentalidade adequada, aí sim você vai para as técnicas, né? Como revisar, como estudar, como aproveitar melhor aquele tempo. Às vezes eu estudando 3 horas consigo reter muito mais do que alguém que estuda 6. E isso é fato. Parece, né? Marketing, parece aqueles negócios de a fórmula mágica, né? Uhum. Mas é verdade. É Trabalho verdade. 4 horas por semana. É isso. Então, assim, se você souber estudar da forma certa, de fato, você precisa estudar, você precisaria estudar menos para alcançar mais resultados. Mas e se você, ao invés de estudar menos, ainda assim estudar mais? Aí, meu irmão, não tem quem te pare. Não tem quem segura. Então a gente é mais ou menos essa linha mais radical, né? Tu tem que estudar pra caramba, o máximo que der. Tu tem que estudar com a maior qualidade possível. Tu tem que ter a mentalidade de caçador, de campeão, né? De guerra, até porque você vai ser polícia, né, meu irmão? Então, assim, vamos já ser, né? Vamos assumir já a mentalidade, né? Vamos ser bom. Não só passar no concurso, mas ser um bom servidor. Se não passar nisso, pelo menos já vai mudar a cabeça pro resto da vida. Aí, pô, tu faz o que você quiser, mas pelo menos com a mentalidade de caçador, de campeão, certo. entendeu? Então, você tá se preparando pra tua função desde já. Não é tu vai passar no concurso e depois vai, né, relaxar, assim. Tem muita gente que entra nesse negócio de serviço de concurso público aí, porque acha, né, que que nem os nossos avós, pais pensavam, né? Concurso público, tu vai entrar e vai ficar tranquilo. Não, tu tem que dar o melhor de si. Tu vai servir o país, você vai servir a população, né? E existe Não é evolução lá dentro também, né? Com certeza. Tem a evolução lá dentro de carreira, de cargo e tudo mais, né? Tem tudo isso, né? Tem. A depender do órgão, funcionam de formas diferentes. Claro. Né? Então, mas... Mas só para continuar a questão da mentalidade de querer sempre o melhor, dar o seu melhor e tudo mais. Só. Exatamente. É isso que nos traz satisfação pessoal, né? Você chegar no fim da vida e falar, pô, eu fiz um bom trabalho, né? Eu fui uma boa pessoa, eu dei resultado, eu servi bem. Tu é uma pessoa que não gosta de corpo mole. Não. Isso aí. O Bruno Ninguém é gosta, prático. né? Bem prático, né, Bruno? Bruno, e como é que você faz para manter a motivação desse pessoal todo? Perfeito. É uma parte difícil, né? Para muita gente se manter motivado, não só na questão dos concursos, mas também em outras áreas da vida. A motivação é algo que a gente às vezes tá lá em cima, tá bombando, tá ótimo, mas às vezes você murcha. Tem pessoas que você precisa parar de falar, porque ela te deixa mais para baixo. Uhum. Tem algumas coisas que você precisa sair daquele ambiente para mudar e para ir para pessoas que estão, né, no mesmo ritmo que você. Mas ainda assim acontece de ficar desmotivado. Como é que você segura essa galera? Beleza, perfeito. Motivação, né? Como tu disse, motivação é algo volátil. Ora você tem, ora você não tem. Pode ser que hoje você acorda motivado, amanhã você acorde desmotivado, né? E aí muita gente vem falar que o mais importante é a tal da disciplina. Você tem que fazer as coisas mesmo que não tenha motivação. De certa forma, essas pessoas estão certas. É verdade. Se você está desmotivado, não importa. Você tem uma obrigação, né? Você vai trabalhar. Calma aí, eu acredito na disciplina. Peraí, me quebra aí então, quero ver. A disciplina é importante. Tu tem que ter disciplina. É verdade. Se você, como eu falei, esse exemplo, você não falta um dia de trabalho porque você está desmotivado para trabalhar. Não. E muita gente falta um dia de estudos porque está desmotivado para estudar, né? Ou uma academia, por exemplo, né? Então a disciplina, ela é importante. Mas se você está constantemente desmotivado, não existe disciplina que segure. Vai te segurar. Ninguém. É verdade. Ninguém é tão disciplinado desse jeito assim. É de ser humano, né? Impossível. Talvez aqueles caras lá que escrevem livro lá, David Goggins, não sei se você conhece, o cara lá do Navy SEAL e o caramba, esses caras que vendem disciplina motivando as pessoas, né? Talvez essas pessoas sejam ultradisciplinadas. Eu nunca fui. Comigo não funciona. Eu tenho que ter motivação, mínimo, para estudar. Mas como que a gente mantém-se motivado, né? Como que você mantém-se motivado aí à academia, por exemplo?
que te daria motivação na academia depois de um mês, por exemplo? Resultado. Se você não tem resultado, se você não vê resultado, a sua motivação vai lá para baixo. Motivação é importantíssima e você só mantém a motivação se você tem resultado constante. Esse é um dos erros de quem estuda para concurso. A pessoa não vê resultado porque ela não se testa. E o teste tem que ser constante. Quando você se matricula numa academia, você se olha no espelho hoje e sabe como você está. Você fala, pô, esse é meu corpo hoje. Tu faz academia por um mês. Dedicado. Depois você olha no espelho de novo. Opa, mudei. Se você vê resultado, você mantém-se motivado e continua indo na academia. Exatamente. Se você não vê resultado, fez nas coxas, você não vai ver resultado e vai se desmotivar e vai parar de ir à academia. Só perdeu tempo, né? Então tem que ter Foi sem motivação, fez tudo nas coxas. Tem que ter disciplina, mas com motivação também. Motivação, se você tiver motivação para estudar, o estudo vai ser muito mais tranquilo, muito mais fácil. Você não vai precisar sofrer, lutar contra aquilo. Né? Não vai ser uma obrigação. Exato. Você precisa estar motivado para ir numa churrascaria comer uma picanha ou para assistir um Netflix? Não precisa, porque é gostoso, né? A gente está sempre motivado a isso. Se a gente conseguir fazer isso com o estudo, ótimo. Esse tempo, esses meses ou anos de estudo vão ser gostosos, assim como foi para mim. No começo nem tanto, mas depois que eu aprendi, foi. Então é importante a motivação, sim, né? E como eu falei, a gente tem que estar vendo resultado sempre. Academia é fácil, você se olha no espelho todos os dias. Então ali no teu grupo e tudo mais, deixa eu te interromper, mas vocês transformaram num ambiente, e eu acho que a gente até usou a palavra, então até meio competitivo, assim. Porque daí tu instiga a pessoa a se puxar. Exato. Mais ou menos o que a gente faz lá também. E tá sempre fazendo concurso, tanto que você fez Polícia Civil antes da PF. Então, essa motivação é você ir tirando as notas maiores nos simulados, nos concursos, para chegar onde você quer. Simulados, esse é muito importante. Concurso também, claro. Se tu vê resultado em concurso, tu vai super se motivar. Isso. Mas simulados tu pode fazer toda semana, todo mês. E o simulado é o tal do seu espelho, que vai te mostrar a evolução. Se você faz simulados constantemente, você tá vendo evolução constantemente. Isso te motiva. E isso te motiva e você vai continuar. Agora, a maioria das pessoas simplesmente não faz. E principalmente, na hora que ela vai começar a estudar, ela não faz um simulado de diagnóstico. Então, É super importante. É muito importante, que é a tua primeira fotografia no espelho. Claro. Entende? Você tem que ver sua primeira fotografia no espelho. Ah, mas Bruno, eu não sei nada, eu não sei matéria nenhuma. Não importa. Faz a prova. Pra você conhecer. Pra você ver como é cobrado as coisas. Né? É uma experiência. E ali, tu vai tirar uma nota. Vai tirar -4, né? Menos 15. Desculpa a ignorância. E é tudo feito com vocês, assim. É tipo tudo na empresa que tu trabalha lá, de professor. Simulados. Isso. Desculpa. Isso. A empresa o Mentor lá, eles têm simulados. Tem 10 simulados da PF, 10 da PRF, 10 de escrivão e tudo mais, que você vai fazendo ao longo do tempo. E eles estão. E a gente, né, de maneira geral, porque eu sou professor lá, a gente lança constantemente simulados, né? Agora. Você pode, qualquer um que estuda para concurso, está começando a estudar para concurso agora, você pode, inclusive deve fazer um diagnóstico, que a gente chama, que é fazer a prova passada, para você conhecer. E ali vai ser sua primeira fotografia no espelho, você vai saber onde você está, é a sua nota inicial. Daqui a 1, 2 ou 3 meses, você vai lá e faz uma outra prova, que é a sua segunda fotografia no espelho, para você ver que você, né, encolheu, ficou mais forte ali, ou seja, teve resultado, aumentou a tua nota. E aquilo vai manter a tua motivação, vai saber que você está no caminho certo, né? Então esse é o primeiro ponto. E não só na prova objetiva, mas no teste físico. Você também tem que fazer um diagnóstico de teste físico, né? Então se você está começando a estudar, vê lá o que cai para você. Cai corrida, tem que fazer 2.200 metros em 12 minutos, eu tenho que fazer 10 barras, eu tenho que fazer natação não sei o quê. Vai lá e faz, né? Para você ver como você tá. Se você estiver bem, por exemplo, em natação ou corrida, sei lá, uma preocupação a menos na sua cabeça. Você fica mais confiante. Se você vê que você tá ruim, se você não sabe nadar, tu faz lá e vê que é muito mais difícil do que você esperava, ótimo. É nisso que eu tenho que focar em treinar, melhorar. Você não vai falhar lá na frente, porque você já sabe desde o início que é algo que você precisa... E vai com calma, tranquilo, treinando até lá, né? 50%, aproximadamente 50% no meu concurso, das pessoas que passaram na prova objetiva, ou seja, aqueles 80, 90 mil pessoas que passaram alguns 130 e tal, metade falhou no teste físico. Uau. O cara contou pra família, mãe, passei no concurso. A mãe contou pra avó, pra tia, aí fizeram um bolo de parabéns, contaram,
Ai, filho, policial federal. Não, calma, mãe, ainda vou fazer o teste físico. Mas, Já tava todo mundo sabendo no teste físico. Aí foi lá e reprovou. Puta merda. Futuro... E não tem jeito. Já era. O futuro dela, ó, sumiu. Por quê? Se tivessem feito o diagnóstico lá no início, iam perceber que algumas coisas estão muito ruins e ia começar a se movimentar para melhorar. Essa pessoa foi excelente na prova escrita, mas aí chegou na prova física, ela colocou muita energia em um lado, né? Mas um lado só não adianta. Tem que ser a energia certa, no tempo certo, nos dois lados. Isso. Um só não adianta. E até que eu tô vendo bastante, né? Tem PRF, né? Tem PF esperando para ser chamado e tudo mais. Então, tem ali o pessoal que passou. O pessoal que passou lá em cima já é chamado de primeira. Às vezes vai de segunda chamada e tudo mais. Só que tem o pessoal que acaba que, infelizmente, não é chamado, né? O concurso, ele tem prazo, né? Sim. Ele tem prazo de validade. E é justamente isso, né? A pessoa, ela coloca um foco só em um concurso. Ótimo, beleza. Só que ela vai, passa ali, às vezes não é chamado, às vezes reprova em um CFP, mas ele não fez outros concursos. Então, focou em um só, a vida ficou ali e se desmotiva, fica triste, não foi chamado, mas enquanto isso, o certo é ele continuar estudando, continuar fazendo simulado, continuar fazendo os treinos, continuar prestando concurso para chegar onde ele quer. Quando abrir outros concursos da PF, por exemplo, PRF. Perfeito. Exatamente. Acho que... Mas daí, como que tu não concorda com disciplina? Não, vamos lá. Não é que eu não concordo com disciplina. Por favor. Eu sou uma pessoa que gosta. Eu gosto de disciplina. Eu sou uma pessoa. Se eu tenho uma disciplina, eu quero mudar um negócio, eu tenho uma disciplina, eu sei que eu vou começar. Não, disciplina é algo que você tem que ter para conquistar qualquer coisa na vida. É fato. Só que eu tenho que ter a motivação para isso também, tu diz. Eu tô dizendo o seguinte, a disciplina por si só não se sustenta quando você está constantemente desmotivado com o que você faz. Com certeza. Né? Entendi. Tá certo. Esse é o ponto. Perfeito. Perfeito. Então você tem que estar minimamente motivado para aquilo. Com motivação você consegue com resultado. O resultado, no caso do concurso, é fazer simulados constantemente, estudar da maneira certa para você ver a evolução. Vendo a evolução, você se motiva, você estuda mais feliz, a jornada fica mais gostosa e, consequentemente, claro, você vai ter um resultado, vai ter tua aprovação lá no futuro. Né? O foco tem que estar no processo de novo e o resultado é uma consequência de um bom processo, bem desenhado, bem delimitado, com boas metas, com bons resultados. Aí sim você consegue a tua aprovação e de forma segura, né? Porque, assim, o concurso não é uma loteria. Vou fazer esse concurso, vou fazer aquele e tudo mais. Não, você tem que ter uma estratégia, um planejamento e o mínimo de segurança que aquilo vai dar certo para você colocar todas as suas fichas em jogo. Porque se você tá inseguro de que o negócio vai dar certo, aí você fica, mas eu vou colocar todo o meu esforço nisso? E se não der certo lá na frente? Né? Aí a pessoa fica com o pé atrás, aí ela não entra no mergulho de cabeça, porque ela não está confiante, porque ela não sabe muito bem exatamente o que ela tem que fazer. Ela não tem metas, ela não tem um caminho claro a se seguir. Né? E ela não mergulha de cabeça, e é claro, ela não vai ter resultado, não tendo resultado, ela desiste. Então, respondendo a minha pergunta da Lene, é mais ou menos isso. Vocês transformam num ambiente ali onde a pessoa é estimulada a fazer simulados e tudo mais para ter isso daí, a disciplina e a motivação de ver que está evoluindo até chegar no momento de um concurso. Isso, resultado. Se você tem resultado, acabou. É porque o nosso trabalho está sendo bem feito. Então, tá aumentando suas notas, tirando 60, 70, 80. A prova são 120 questões, né, que te dá o máximo de 120 pontos. Muitas pessoas estudam lá para a nota de corte, que eu falei, 70, 75, 60, varia, né? E com nossos alunos é bem claro, né? Meu amigo, se você não estiver tirando 120 até a tua prova no seu simulado, ou seja, gabaritando o teu simulado, você tá ferrado. Não é porque você tá ali com a mentoria com ele que você vai passar a mão na cabeça. Não, pelo contrário. Você vai lá e fala, ou é assim, ou você não vai conseguir. Meu amigo, vai perder tempo, não dá. Se tu se inscreveu nisso aqui, tu pediu. Tu pediu, agora aguenta, né? Então, a gente tem que exigir o máximo do nosso aluno, que é isso que a gente acredita, né? Não existe caminho fácil. Seria muito injusto na nossa vida a gente ter uma recompensa tão grande, uma mudança de vida, um emprego dos sonhos, estabilidade, se a gente não tivesse um esforço proporcional para aquilo. Não faria sentido, né? Nenhum. Então tem que se esforçar.
Mas pra pessoa que quer, ela aceita essa... Quem realmente quer, Quem né? Porque realmente tem aquele aceita. que quer não querendo muito. Ai, será que eu consigo? Será? Ou será não vai te levar a lugar nenhum? Eu saio do jiu-jitsu todo dia falando, cara, eu pago pra sofrer, mas eu gosto. Eu saio de jiu-jitsu toda vida que eu faço, saio amassado, né? Porra. Quem gosta de jiu-jitsu, inclusive, é o meu parceiro lá, o Pedro Cook. É viciado em jiu-jitsu. Eu sou faixa branca, né? E tipo, o cara apanha pra caramba, mas eu quero sair dali. Mas aí vem a questão da evolução, tu vai vendo teu corpo mudar, vai vendo que, opa, né? Tô evoluindo, né? Tô vendo tudo. Mas aí o cara sai de lá, porra, quase morri hoje. Eu gosto desse negócio aqui. É mais ou menos isso, né? E quando a pessoa tá encarnada, né? A expressão aqui é encarnou aquele negócio, quer aquele negócio, pode estar sofrendo, mas é pra melhorar, é pra aprender, é isso aí. Tudo tem um propósito, né? Quando a gente tá caminhando junto com o propósito que a gente quer alcançar lá na frente, é tudo diferente, é tudo mais fácil também. E eu vou te dizer, vale muito a pena. Ou se vale, né? O sacrifício, a gente fala de sacrifício, né? Mas sacrifício nada, né? O processo te torna uma outra pessoa, te faz evoluir, né? Te faz crescer como pessoa. Não é nem pensando na prova, se tornar policial, tudo mais. É na evolução própria, né? Uma pessoa que não sabe falar português, ela é mal vista pela sociedade, pelos outros, né? Imagina lá, tu vai conhecer lá, sei lá, uma gatinha, não sei o quê, né? Aí vai lá, escreve tudo errado, né? Tu já, né? Desvaloriza a pessoa. Ou uma entrevista de emprego qualquer, né? Ou se apresentar para alguém, ou qualquer coisa. A forma que a pessoa se comunica, né? Vai dizer se você dá valor, se você valoriza aquela pessoa ou não. Português importantíssimo. Matemático, raciocínio lógico matemático. O quão inteligente é aquela pessoa para raciocinar rápido, de forma rápida ou não, resolver problemas. Importantíssimo na nossa vida, né? As matérias de direito, né? Até para você conhecer os seus direitos, né? Tem muita coisa que eu não conhecia e entender o funcionamento do país, do nosso governo. Na matéria de direito você aprende por que as coisas são como são, infelizmente, né? Tudo lá está escrito, né? Matéria de contabilidade, às vezes, né? Quem fazia meu imposto de renda era eu, até recentemente, porque eu tinha uma mínima noção. Mas se você vai abrir no futuro uma empresa, né? E contabilidade também envolve muita lógica, te faz ser uma pessoa mais inteligente. Matéria de informática, eu aplico as coisas que eu estudo no meu dia a dia. Tecla de atalho, tudo, os aplicativos. Cara, então assim, não é um sacrifício que você está fazendo, você está evoluindo. A etapa de estudos foi a etapa que eu mais evolui na vida. Me tornei outra pessoa. E de brinde, virou professor. Ganhei a minha aprovação no concurso. De brinde, eu me tornei policial. Mas talvez a maior mudança foi na minha pessoa, em mim mesmo. E as pessoas não enxergam isso. E mesmo assim, o brinde, que é você se tornar policial, ganhar o seu cargo público, é maravilhoso. O meu emprego, eu sou fã. Eu sou fã da Polícia Federal. Eu sou fã dos meus colegas de trabalho. Eu sou fã de onde eu trabalho. Eu acordo todos os dias feliz para ir trabalhar. É o mais importante. Chegou, eu não espero final de semana. Para mim, sextou. Não. Cara, eu adoro isso daí também. Hoje fica todo mundo pelo sextou. E não é assim. A gente precisa todos os dias, né, estar motivado com a segunda, com a terça, com a quarta, com a quinta, com o sábado, com o domingo. E você chegou, a gente estava conversando agora há pouco, né? Daqui para frente é só acrescentando, né? É só algo a mais que você vai conquistando, porque você chegou onde você queria e é um sonho viver isso hoje. Imagina, eu vejo seus vídeos, eu falo, meu Deus, olha que trabalho que esse homem faz. Você tá num lugar super especial também, né? Com certeza, sem dúvida. Não dá para reclamar. Então, assim, a todos aí que estão nessa caminhada, nessa jornada, persistam, porque vale muito a pena. E hoje eu não consigo me imaginar olhando para o passado e não tomando essa decisão. Foi a melhor decisão que eu tomei na vida foi a de prestar o concurso. E a segunda melhor decisão que eu tomei na vida foi a de mergulhar de cabeça nos meus estudos. Porque não adianta nada a decisão de você querer virar policial sem você se sacrificar e colocar todo o seu sangue e sua energia
nesse negócio, que aí você não vai ter resultado. Então, siga firme, persista, porque transforma. E tu vai ser muito feliz, eu tenho certeza disso. Bastante concurseiro que cai em armadilhas, né? E algumas delas você já disse, né? Que não é focar, não é ter a mentalidade correta, né? A qualidade de estudos, em horas estudadas e tudo mais. E para ter a segurança, porque o concurso, ele é uma segurança financeira, né? Para chegar a conquistar isso daí. Quais armadilhas eles não podem cair? Perfeito, vamos lá. Primeira armadilha, né? Aquela que já falamos, né? Não entrar para esse jogo achando que você vai colocar como mais uma atividade da sua vida, né? Não, você vai ter que ajustar todas as outras atividades da sua vida para que essa seja a principal, a mais importante, né? Ah, Bruno, mas eu trabalho, não tem problema, não tem desculpa. Tu pode, né? É questão do foco. Segunda armadilha, quando a pessoa começa, ela tem milhões de opções de cursinhos para comprar, né? E tem cursinho lá de 3, 4, 5 mil reais. Que oferece um bônus de 50 mil apostilas. Você nunca vai usar. O que você precisa quando você começa... porque a empresa... Alguém aqui já comprou alguns cursos, muitos cursos, e que inclusive não usou, né? Primeiro porque é muito auditivo, e segundo porque não lê aquilo tudo. É mais ou menos o que a gente falou no começo. Clica ali, dá um play e agora vai, te vira. Não dá. Não dá? Não dá. Exato. Então, quando a pessoa começa, ela precisa de uma fonte de aprendizado. Uma, e não 50. Que são redundantes, que falam a mesma coisa. Senão ela vai se ver na obrigação de assistir a aula, depois ler o PDF, depois ler o caderno do aluno, depois ler o mapa de não sei o quê, depois ler a apostila, e todos eles falam a mesma coisa. Por que as empresas fazem isso? Para agregar valor ao produto e vender um produto super caro, né? Para tirar o dinheiro da pessoa. Muita gente humilde, às vezes, acaba se endividando e comprando e gastando rios de dinheiro em algo que nunca vai usar. Cai na armadilha. Então essa é uma armadilha, muito clássica e comum. Muito. A gente vê muito. Então, assim, você não precisa gastar rios de dinheiro para um super ultra material. O que você vai precisar é videoaulas, né? Ou PDFs. E acabou, para começar. Né? É isso. Qualquer outra coisa além... não precisa para iniciar, né? Com o material correto e sabendo o que fazer, aí sim, depois, com o tempo, você vai incrementando, né? Adquirindo lá um simulados, um site de questões, uma correção de uma redação, não sei o quê. Mas, a princípio, é isso. Então, não caia nessa armadilha de sair comprando cursinhos ultra caros aí que você vai perder dinheiro, né? E, às vezes, nem são de tanta qualidade assim, né? Que mais armadilha? Concurseiros que querem prestar todo concurso que sai de diversas carreiras distintas. Também pode ser uma armadilha, falta de foco. Que tem que ter falta uma de estratégia. filtro, né, também. Exatamente. Você precisa ver se é conciliável uma coisa com a outra. Então, por exemplo, o cara que quer prestar lá a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Qual a estimativa do concurso? Sei lá, chuto lá que final de 2024, início de 2025, né? Deva sair o concurso. Né? Nossa, Bruno, mas tá longe. Não, tá muito perto, muito perto. Passa rapidinho. Muito perto. Não dá tempo. Menos do que isso... Um ano e pouquinho. Menos do que isso, tu não tem tempo de aprender as matérias de uma forma completa. Não tem tempo. Né? Tu vai se virar nos 30 depois. Mas esse é o tempo ideal, o momento ideal para começar. Né? E se começar a dar mole... Não vai dar. Inclusive, essa é uma outra armadilha muito comum. O cara que começa a estudar quando abre o edital. Espera o edital abrir, autorizar o edital para começar a estudar. Pouco tempo, meu irmão. Tem gente estudando há um ano já. Tá muito na sua frente. Então, comece a estudar o quanto antes. Pensou agora em prestar o concurso? Começa. Não tem o que perder. Só vai. Pensou? Vai. Geralmente, qual é o tempo do edital? Quando ele sai? Até a prova. Do edital até a prova, existem alguns normativos que dizem que tem que ter um tempo mínimo de 4 meses, mas ele pode ser quebrado em menos, se houver... Caraca. Como é que tem gente que cai nisso? 4 meses para estudar é nada. É isso, mas geralmente eles usam essa regrinha que diz que em casos urgentes, cai para 2. Uau! E aí cai para 2. Geralmente, 2 meses. Então, assim... Então não deu. Não dá. Não dá. Definitivamente. Assim, só se o cara ele tiver muita inteligência, de fato, e bagagem. Que é difícil. Difícil.
Exato. Tá, mas aí tu falou outra parada de sair fazendo vários concursos. Ah, perfeito. Então, o que acontece? Você tem que ver se é conciliável uma coisa com a outra. Então, vamos lá. Polícia Federal, vamos supor, né? Vamos cogitar aqui que vem aí final de 2024, que é o que eu acredito, tá? A gente tem 1 ano e meio, mais ou menos, né? Tudo mais. Aí o cara decide, né? Abre o concurso lá da Polícia Militar de Alagoas, sei lá. Ele fala, vou fazer esse concurso da Polícia Militar de Alagoas. A prova é daqui a 6 meses. Beleza, eu faço a prova e depois eu foco na PF, né? Ah, tá, vou estudar algumas matérias lá 6 meses, depois 1 ano estudando para PF. Mas ele esquece que depois da prova, você tem o teste físico. Depois do teste físico, você tem os exames médicos. Depois dos exames médicos, você tem o exame psicotécnico. Então, e tudo isso... Consumir tempo. Tempo e foco, principalmente. E o principal, o curso de formação, que às vezes dura 1 ano de polícia militar, 4, 6 meses de... 3, 4, 6 meses de polícia civil, ou às vezes até 2 anos de polícia militar. E no curso de formação, dificilmente você vai ter tempo para estudar. E energia, porque é demandante. Então, assim, às vezes ele botar na... Olha que simples. Só bota na ponta do papel ali, pega um lápis e um papel ponta e desenha. E tu vai ver que, às vezes, é impossível, é improvável. Ou você escolhe um, ou você escolhe o outro. E a pessoa vai lá, estudando pros dois, achando que vai arrasar. Só depois ela vê que fiz uma besteira. E às vezes nesse período de CFP, de curso de formação da PM, como você colocou de exemplo, sai até o concurso que a pessoa queria mesmo. Exato. E aí ela não vai estar preparada. Exato. Outra armadilha, tal do concurso escada, né? Se você... que é o seguinte, eu vou prestar um concurso para melhorar minha vida, melhorar minha renda, e depois eu vou fazer o meu concurso principal. Pode ser muito bom, como pode ser muito ruim, é uma faca de 2 gumes, né? Então, assim, quando que é válido? Se você tem uma rotina muito difícil de estudar para o seu objetivo principal, você tem um trabalho que consome muito, tu tá ferrado financeiramente mesmo, e isso atrapalha o teu emocional, atrapalha o teu estudo, aí talvez você tenha que fazer um concurso escada. Você tem que ir para um outro local, para um emprego mais tranquilo, né? Uma estabilidade, para você conseguir estudar para o seu sonho de vida. Aí sim vale um tal de concurso escada. Vou fazer a Polícia Militar como concurso escada? Acabei de falar. Tu tem 6, 8 meses de etapas, milhões de etapas, para depois um curso de formação gigante. Ou às vezes da Polícia Civil, você um monte de etapa, depois de 2 anos tu vai ser chamado, então você vai ficar 3 anos para receber seu primeiro salário. Uau. Faz sentido isso ser um concurso escada? É aquela história de você não alongar o seu caminho, e sim encurtar, né? Você não quer alongar, ficar 3 anos nisso, né? Exato. Então, concurso escada faz muito mais sentido ser um concurso simples, local, que você vai ser chamado rápido, entende? Com a prefeitura. Exato, algo, é isso. Do município, assim, algo... Eu tinha a mentalidade... Eu achava que era o contrário. Você tá explicando aí agora que eu tô pensando aqui que eu pensava totalmente o inverso. É a mentalidade que muita gente tem, né? Não, eu quero ser policial. Eles focam na polícia e aí acontece tudo isso. E, na verdade, não. Precisa focar num local, como você falou, uma prefeitura, algo assim, pra daí você conseguir chegar onde você realmente quer. Caso não tenha um ambiente... favorável para você. Favorável. Isso, exato. Agora, se você hoje consegue estudar para o seu objetivo final de uma forma assim, colocar boas horas de estudo ali, com qualidade, um pouco de energia e tudo mais, consegue descansar. Talvez não vale a pena um concurso escada. Vai direto para aquilo que tu quer, meu irmão. Vai caçar aquilo que vai mudar e transformar a tua vida. Um pouquinho mais vai mudar a sua vida muito mais rápido. Exato, exatamente. Então, assim, claro que existem casos de pessoas que realmente passaram na Polícia Militar, Polícia Civil, que queriam Polícia Federal, ou vice-versa. O cara passou na PF e tal, mas ele queria PCDF, queria ser delegado não sei o quê, e usou isso como um trampolim, como uma escada? Sim, né? Mas a maioria das pessoas que a gente percebe acabam morrendo na praia no meio do caminho. Ou, às vezes, até passam um concurso desse, mas se acomodam. Ou, às vezes, teve casos de alunos já que até assumiram o concurso da Polícia Militar e, quando foram fazer a prova da PF, estavam de serviço e não foram liberados. Uau! Nossa! Então, assim, tem que pensar muito bem, colocar na ponta do lápis, ver os prazos.
os tempos, para ver se as coisas casam. Tua mentoria, tu ajuda a pessoa com isso? Sim, sem dúvida. É tudo, né? Todas as decisões que a pessoa tem que tomar, todo o caminho, desde quando começa a estudar até ser nomeado lá, né? Até na medida do possível, aquilo que a gente pode. Então, por exemplo, eu não vou ajudar uma pessoa a passar no teste psicotécnico se ela, né, isso não tem jeito nenhum. Não tem jeito. Não faz sentido, né? Ou então falar sobre investigação social. Não vou falar sobre investigação social. Seria totalmente contra o que o órgão, né, a qual eu faço parte. Então, jamais. Isso jamais. Tu vai ajudar a pessoa a pensar estrategicamente no que ela tem que fazer, como tem que ser feito, o que ela precisa priorizar. E principalmente, como estudar. Top. Legal. Tá encerrando por aqui, mas eu queria que, antes de tudo, tu deixasse algumas dicas aqui pra gente, pro pessoal que vai escutar a gente também, né? Alguma dica para quem está entrando nesse mundo concurseiro, quem vai lidar com isso. Tu deu um monte de aula aqui hoje, foi demais. O papo fluiu bastante, foi bem bacana. Obrigado. Eu achei da hora, muito da hora. E o que tu pode deixar de dica aí para essa galera que está indo para concurso, procurando concurso? Tu é um dos mentores que existe, né? Tu vive esse mundo. O que tu pode deixar aí pra gente? Beleza. Bom, primeiro ponto, parabenizar, né? Parabéns pela escolha que você fez. Como eu falei, é a melhor escolha que você pode tomar. Hoje eu estou em um ambiente incrível, com pessoas incríveis, trabalho com pessoas incríveis todos os dias. E o principal, né? Não compre o ingresso pro jogo errado, né? Para a viagem errada. Quando você entra nesse mundo, realmente você tem que se dedicar, você tem que se abdicar de algumas coisas, abrir mão de outras. E principalmente, né? De dedicar uma parte do seu tempo a aprender a aprender. Né? Então, desenvolver ali o seu estudo, de fato. Como que eu vou estudar? Render melhor nos meus estudos? Quais técnicas eu vou aplicar? O que vale a pena, o que não vale? Como que eu vou me planejar? Coloca lá, desenha lá o caminho, como a gente falou, do seu objetivo. Vê se faz sentido prestar 2, 3 concursos ou não. Né? Escolhe muito bem, porque isso vai te economizar muito tempo. Vai encurtar teu caminho e vai principalmente dar mais segurança. Vai fazer com que você não você não coloque um monte de energia em algo que no final não vai dar em nada. Né? A gente quer que todo mundo conquiste, né, o seu sonho, o seu objetivo. A gente quer ver todo mundo evoluindo, né, chegando onde quer chegar. Mas para isso precisa fazer as coisas do jeito certo. Não é de qualquer forma que a gente conquista nossos objetivos. Então é isso. E sigam firme, né, persistam, mas persistam da maneira certa. E espero vocês desse lado aqui. Bruno, e um conselho para o Bruno de 20 anos, qual seria? Nossa, que difícil, né? Caramba! O Bruno de 20 anos lá atrás, tá? Eu me senti nisso aí agora, de frente com o Gabi. Um conselho pro Bruno de 20 anos, né? Estude, obedeça seus pais, não use drogas, né? Esse tipo de coisa. Mas graças a Deus isso eu nunca tive problema, mas realmente é a questão de levar mais a sério a vida. Mas eu acho que todos nós temos momentos na vida, né? Talvez o Bruno de 20 anos não tá preparado para essa conversa, né? Ele ouvir isso e falar, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Acho que o principal é o Bruno de 20 anos entender que o curtir a vida, né? Viver cada dia como se fosse o último, começa a ficar cansativo e começa a ficar enjoativo quando esse seu último dia, todos eles são iguais. Quando você percebe que você está estagnado na vida. Quando o máximo que você pode curtir é a mesma coisa sempre. Que você não vai conseguir conhecer o mundo, viajar os países ou, sei lá, realizar os seus maiores sonhos ou os futuros sonhos que você ainda vai ter, se você não sacrificar um pouquinho do seu presente para o seu futuro. E principalmente, né, investir em si, na sua educação, que isso com certeza te transforma. Então, esse é Bruno de 20 anos. Se liga aí, se tiver talvez o universo, né, um paralelo lá, um multiverso, né, que tem essa parada aí. Espero que essa mensagem chegue a ele aí, que ele lá consiga conquistar os sonhos dele muito antes. Eu fiz essa pergunta porque a gente hoje, em tempos de rede social, a gente consegue acompanhar bastante gente. E o pessoal novinho tá
bem sem foco, né? Tem bastante gente novinha aí que está só em rede social, tem um monte de gente em TikTok, cada vez mais uma rede social nova. Como é que é o nome da nova que eu não sei ainda? Thread, né? A gente nem sabe falar ainda. TH é... Não conheço também, não. Então, a gente precisa aconselhar esse povo, né? Você falou e falou muito bem. Eu tô imensamente grata com você aqui. Você deu pra gente o que é impagável, né? Tudo bem que tem mentorias que a gente paga aí pra ter, né, esse aconselhamento aí, esse tempinho com vocês, mas você deu de presente pra gente o seu tempo. Isso é muito importante e valioso. Obrigada mesmo por ter vindo até aqui nos atender. Muito obrigado. Foi muito da hora o papo hoje. Foi incrível. Foi demais. Não, eu adorei. Eu que agradeço aí a oportunidade, o convite. É incrível o trabalho de vocês também. Conheci aqui, né, rapidamente a empresa e achei, pô, muito show. Uma galera grande. Então, de parabéns e desejo todo o sucesso à empresa, a esse podcast e contem conosco aí sempre o que precisar, estamos à disposição e é isso. Muito obrigado. Obrigada mesmo, de coração. E deixa pra gente o seu @, pra quem quiser te seguir. Fala pra gente qual que é, pra quem vai te encontrar. Perfeito. Se você tá assistindo a gente aí no YouTube, a gente tem um YouTube, né, que é o Mentor Concursos. Posso, inclusive, comentar aqui embaixo desse vídeo, né? Vou comentar embaixo desse vídeo com o nosso canal lá, mandar um muito obrigado e tudo mais. E a pessoa pode encontrar mais fácil. Lá a gente publica diversos vídeos, tem aulas. Mas qualquer coisa a pessoa procura lá. O Mentor Concurso é fácil, vai achar um cérebrozinho, né? A gente. E tem muito vídeo lá meu e do Pedro, outro professor, né? E rede social Bruno A. Horn, H-O-R-N de navio. E o meu colega também, Pedro Cook, que trabalha lá com a gente também, são uma pessoa excelente para seguir, que ele sempre está postando, ajudando também as pessoas a conquistar os seus objetivos aí. E tu, Elaine, onde que o pessoal te acha? Então, o meu eu vou deixar pra turma de marketing colocar aqui do ladinho pra gente, porque o meu é bem difícil. Mas é Alaine com 2es.a no Instagram. Bom, o pessoal que quiser me encontrar também, fica lá, Fábio Setúbal. É super fácil. @Fábio Setúbal. É só o primeiro gordinho com barba que aparecer, tô eu lá. Cara, de novo, muito obrigado. Foi demais o papo aqui. E como eu disse, eu adoro estar aqui com pessoas de alto nível. E é sempre bom aprender alguma coisa nova. Muito obrigado de novo. Eu que agradeço.